Bom, é que então vamos lá. assim, O texto do André, então. do André. Eu já falei o que Eu vi que ele enxerga não afinal, né, não a história do texto, né? Mas essa a coisa da história do sujeito texto, escrita no texto. É. Mas se a gente entende o texto como indicial, é o sujeito aí também que está. O sujeito e suas trajetórias. Vai um pouco na direção do que você, de outra maneira, no que vocês falou também das trajetórias. É que a análise do discurso tem esse compromisso, eu acho assim, de estabelecer uma visão de sujeito. E aí eu não sei se nos trânsitos que eu tenho com a antropologia, se lá isso é uma questão para eles, porque assim não dá para você ter uma noção prévia de sujeito se você está indo para o campo e está aberto para a diferença. Mas a análise do discurso não tem, não. É uma diferença grande, né? É porque você, na antropologia, eu acho que o problema é pensar o sujeito empírico, eles nem passam perto. Isso ele fala logo lá de cara do empírico. Então acho que não tem, são coisas completamente diferentes, sabe? É porque, por exemplo, pro trabalho do Junot, que foi esse orientando, que foi lá para o Rio de Janeiro, para o Complexo do Alemão, para entender como os moradores se articulam, criam redes locais de solidariedade e, sobretudo, nas redes sociais, como eles se defendem da violência vinda do Estado, do tráfico e tal. E aí, assim, é interessante que tem toda a interação e tal, desde o contato inicial até o momento que ele aceita, né, que eles falam lá, olha, apesar da pele clara, ele é um de nós, né, essa questão assim, franzino que o cara escreveu, de pele clara. O Junot deve ter se visto ali. Que é engraçado, né, ninguém descreve os outros como branco, né, mas eles... Né, eles olham como branco, menino franzino e branco. Franzino que me chamou a atenção. Que daí as crianças lá perguntavam se ele era gringo, né. Aí ele fala, não, eu sou gringo, eu sou de São Paulo. Ah, então é gringo. É de longe, né, e tal. Você lá passa diferente? Você é mais moreno? Acho que sim. Eu acho que eu você passo, já é visto porque, assim, favela, assim, é Nordeste e África, né? Então eu entro o Nordeste já entra diferente, não é São Paulo, né? São Paulo é marcado. E aí, assim, quer dizer, definir sujeito assim, alçado, não é uma questão. Não. Porque, enfim... seria legal, pensando naquilo que a gente pensou. O sujeito do André, como que o André é completamente um analisaria um princípio, sabe? Uma ideia, não tem nada a ver com o empírico, não. Não tem. Isso é assumido pelo discurso também. Porque, por exemplo, uma questão de subjetividade importante. Seria mais subjetividade, eu acho, do que sujeito. Por exemplo, a questão dos processos de racialização, como esse daí, né? De pele clara, nordestino e tal, que se juntam com processos de pertencimento geográfico. Né? Tipo, é da Zona Sul, é da Zona Norte e tal. Então é muito mais assim, se é cindido, se não é, se é intencional, se não é. Pegar o material do Junot e pedir para o analista do discurso analisar. Nossa, vocês vão achar interessante. Não, analisaria de outro jeito. Não, porque eu não sei, não conheço a tese, mas deve ter muita narrativa, eles vão fazer a análise do Junot. Dos esquecimentos do analista, Isso aí. Bom, mas é uma visão que pelo menos acho que está bem claro. Olha, esse texto aí, eu vejo muito uma resposta, uma vez, uma discussão que a gente teve, e que eu dizia que a análise de discurso funcionava bem no arquivo. Né? Quando você tinha dados que estavam em processo, eles não conseguiam. Nossa Senhora, reação. E veja a preocupação dele de mostrar que movimento tem, e tal. Entendi. E eu acho que continua tendo um movimento muito dentro de um contexto. Dentro do arquivo, exatamente. Mas como como é que chama o Emílio também não está aqui, né? Que conhece bastante isso aí. E a Camila ontem falou da coisa da purificação lá no centro do Latour, né?
que é uma atividade moderna, né? Então, não sei se... não vou dizer o trabalho do André, porque eu estou vendo ele aí num trânsito e tal, mas assim, eu acho que a linguística, de modo geral, e a análise do discurso em particular, purifica, assim, no sentido de tipo, desvincula da prática social. Porque daí vira o dado... A pergunta dela se coloca mesmo. Por que vocês precisam falar de letramento? Eu acho que ali não precisava falar de letramento. Porque assim, eu acho que a noção de letramento, ela implica, pela historicidade e circulação dela, eu acho que ela implica ver a linguagem como algo não desvinculado do contexto. Assim, tipo, não dá para purificar a língua e pensar em letramento, eu acho. Acho que são coisas incompatíveis. Acho que uma coisa que a gente podia discutir algum dia é a coisa da etnografia, né, entre a gente. Muita dúvida. Porque quando eles atacam, eles não atacam o conceito assim de letramento. Quando eles não atacam o letramento. Esse pessoal do discurso. Eles atacam a etnografia. Eu acho qualquer que referência você fala daquelas entra quase como a maior de todas é aquela que você estava ontem tentando explicar. E acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar mais. Aqui agora, observável, sabe o empírico? A base de raciocínio. É uma objeção assim para eles, isso aí é um engano. Você, como eu, como todo mundo aqui, é um tremendo engano. A gente tá, as coisas não é aquilo que você acreditar no que você está vendo, não é o que acontece, é um engano, entendeu? É isso. Porque o discurso é atravessado pela ideologia, então querer... E não é só isso não, o interdiscurso para eles é muito mais importante, aquilo que não está dito, que está na relação entre as falas, é muito mais importante. Não vale para eles, assim. Não vale mesmo. Eu achei estranho o Emílio não ter falado mais, porque o interdiscurso para ele, aquilo que não está dito e aquilo que está circulando é muito mais importante do que está lá. Se situa quando ele quer discordar, ele vai para esse lado. É que todo o lastro de sociolinguística... mas eu não tenho visto o lastro muito claro, não, né? Ele tinha que estar aqui para a gente entender melhor, mas eu não tenho visto o lastro muito claro. A raiz é compartilhada. Então, eu sei. Porque mas olha o texto dele. Se diferenciou justamente, né, do Bernstein e tal, foi justamente indo lá e pensando que aquela situação de observação conta. Mesmo na discussão, por exemplo, daquele texto que eu falei antes da Figueroa de metateoria sociolinguística, Gumpertz, Labov, colocados lado a lado, certo? Vindos. Mas será que a sociolinguística daqui do Brasil, ela vê isso aí? Não. Não, tem toda uma particularidade, mas eu acho que tem coisas, por exemplo, o Fernando Taralo foi orientando justamente... Labov, não foi, não? Não, da Gillian. Justamente a Gillian, que, entre outras coisas, mulher do Labov, mas antes do Goffman. Então, até isso é compartilhado. Como que é? Os dois maridos, isso é fundamental. Olha, ele sabe os bastidores. Ele conhece a sabe tudo isso. São livros de crônicas. É que isso é meio que assim, é isso que eu estou dizendo. Tem gente, que barato. Fishman, Gumpertz, Goffman, Labov, eles estavam todos juntos numa conversa nos anos 60, entende? Sim. Então isso que eu estou dizendo. Essa sociolinguística variacionista, ela é de base etnográfica e de base de sociologia da linguagem. Mas olha como é que chegou aqui na margem. Chegou aqui só o levantamento, como é que chama? Longitudinal, então, ou de corpos de números. Mas aqui sobrou mais o Labov, mas parece. Isso aí tem essa parte importante também dessa discussão mas olhar de tecnologia. isso, Porque, por exemplo, a formação
do Eu acho essas Labov, na coisas tão Universidade da importantes. Pensilvânia, envolve tu fazer etnografia de uma rua, sabe? E isso passa 6 meses lá, desde Isso. ir, parar na frente, esperar que as pessoas venham, etc, etc. E não chegar no primeiro dia e botar um gravador na frente da pessoa. Com a Isso Luísa aí Bisol tem do isso, Sul, né? nós conversamos, assim, eu fiz uma apresentação especificamente, ela veio e assim, não tem por que fazer isso, porque o nosso interesse é em teoria linguística, estrito sensu. Então, tudo bem, isso é levado para outra empreitada, é outra empresa, Isso. entende? Mas o que eu quero dizer, assim, o Emílio não é essa pessoa. Não, parece que... Emílio não é esse lado. Não. O que ele fez em Florianópolis, por exemplo. Mas é esse lado dele que a gente não evidentemente, conhece. assim, tem perfis das pessoas, é crucial que se veja que elas estão indo da Costa da Lagoa para o centro, e isso produz o ti, o di, o tsi, o zi, o di e o ti. Entende? São 3 coisas, é bem complexo e é bem preso nos históricos das pessoas, Isso, não é sim. essa pessoa. É miudinho, né? É miudinho e é colocado na gestalt das pessoas, Sim. entende? Em história de vida, entende? Então isso eu estou dizendo, isso é etnográfico. Então se tem a objeção essa de análise do discurso de base, que não dá nem para falar nisso, aí é o Não é que não dá bem para falar, mas toda vez que eu vejo... Ele quem junta? O André? Não, é mim. Agora tá. Mas por que tu queria saber sobre etnografia? Assim, Sobre Isabel? quem? Por que a etnografia é um ponto de pauta importante? Porque ela desbate. Eu acho que assim, tem a crítica à etnografia dos linguistas, do discurso principalmente, como a gente convive. Eu circulo nesses lugares ali. A minha tradição, eu não me situo nunca no discurso, mas mais, como ele até colocou, na enunciação. Então eu fazia mais análise do texto. E eu comecei a querer entrar um pouco pela etnografia. E daí você vê as críticas que recebe. Então eu fui querendo entender melhor. Tem coisas que são tranquilas, a gente quase dizer que é etnografia, como você está falando aí, essa observação, esse trabalho de campo, de longa, né, duração. Agora, quando a gente está lidando com a escrita, eu acho que eu coloquei um pouco essas dúvidas ali quando eu escrevi, o que é fazer etnografia para tentar entender melhor como que as escritas circulam, por exemplo, o que o Daniel fez, né, o pessoal escrever aqueles textos. E ali, o que tem de etnográfico no trabalho de cada um de nós aqui, por exemplo? É uma pergunta que eu me faço. O Pedro nada. Até para orientar também trabalhos, que a gente está se falando muito nisso em relação ao letramento. E parece que às vezes tudo de letramento tem que ter etnografia. Sim. Tem. Porque como esses novos estudos. E é uma pergunta para mim. E o que é etnografia daí? Não sei se para vocês isso se coloca. É que eu acho que aí nessas discussões talvez tenha muita coisa que é assim, há muita produção que entende que qualquer atividade que possa ser vista como trabalho de campo será etnográfica. Exato. Bom, e aí tem todo aquilo que eu discuti lá no artigo, dessa reticência de ficar dizendo de cunho etnográfico. Olha, ou é, diz que é ou não é. Mas tem hora que não é não, né? Daí não vai bastar tem que dizer que é. ter um trabalho de campo. Pois é. Certo? É preciso uma série de outros entendimentos do que é que se está fazendo. E eu acho que muitas vezes as críticas são críticas bastante fundadas porque elas são uma coisa que é ruim, entendeu? Isso, é um simulacro da etnografia. E aí não é uma bobajada. Se é uma bobajada, não é porque é etnografia, é porque é bobajada. Exatamente, eu concordo. É raso, porque talvez isso ficar claro entre a gente. Como vai ter uma análise rasa de arquivo. De arquivo. Exatamente. Só que se apresentou... Eu acho que o discurso, às vezes, quando faz a crítica à etnografia, não está falando da etnografia, está falando um trabalhinho de campo. Isso, que é tá lá, sabe, que é uma coisa rasa. Às vezes eu acho que é isso, mas eu não tenho certeza. Eu acho que isso é uma parte, a outra parte é que houve, acho que está melhorando, uma disseminação de entendimento de que se eu não tenho uma metodologia específica, então, e eu tenho alguma coisa que eu tenho algum material de campo, então a minha metodologia é etnográfica, e a gente não explica o que é, entendeu?
é uma coisa que a gente descobre quando a gente está lá. O que eu passo o tempo inteiro dizendo assim, ó, olha, não é assim pelo menos desde 1940. Não entendi, você pode repetir? Que eu perdi. Eu estou dizendo que, em parte, tem uma coisa assim do que não, você tá falando... eu estava dizendo, mas tem uma parte que é assim, não tem uma explicitação metodológica no que está sendo chamado como etnografia, porque tem justificado em geral, uma confusão, às vezes ecletismo, certo? Às vezes é chamado assim, todas as visões, quanto mais visões, mais ângulos, melhor. E isso pode ser entendido como etnografia. Não é etnografia, certo? Isso vem talvez de ter entendido triangulação e daí entendido que é ecletismo. E não tem uma sistematicidade metodológica para sustentar as perspectivas dos participantes, que para mim é o fundamento. O foco principal, básico. Então, aí se junta tudo isso, entende? É simplesmente porque tem alguma coisa de trabalho de campo. Isso é etnografia. Não sei muito bem o que eu estou perguntando. Não tenho perguntas de pesquisa, porque eu ouvi falar que em etnografia a gente não tem perguntas de pesquisa, a gente descobre. A gente vai lá e depois descobre. Também passa a ser etnografia. E aí, não tem nenhum esforço sistemático de dizer como é que tu está aproximando a perspectiva dos participantes. O resultado disso é uma coisa muito fofa, entende? É uma coisa assim... Fofa. Não tem nada para dizer. E aí, mas tem um tema, que pode ser um tema, por exemplo, leitura, que pode ser um tema de ideologia, que pode ser visto como ideologia, certo? E aí vem um papo molengão, entende? Uma coisa que não diz nada sobre coisa nenhuma e trata de coisas importantes para quem está dentro de um arcabouço mais bem organizado, entende? Por mais limitado que possa ser, mas está bem organizado. Aí olha para isso e diz, fala sério, o que é isso? Isso aqui você não tem pé na cabeça. E aí eu vou concordar, entende? Mas tem uma coisa também. Tem muita coisa faltando para ser chamado de etnografia, o que não necessariamente precisa ser assim, entende? Tem que ser o tempo. Porque uma das coisas, porque é de cunho também, porque não tem todo o tempo mínimo exigido pelo manual que eu li as 20 primeiras páginas e diz que a etnografia tem trabalho de campo longo. Sim, 1900 me esqueço, ou quem pode, que é o tempo em grandes momentos luxuosos da humanidade, a pessoa pode sair da sua vida ficar e passar um ano, 2, 10 anos, 6 meses, não lugar, 4 meses. Então, agora... Eu até estou chamando, tem vários antropólogos chamando a etnografia a jato. É esse o termo, entende? Bom, é feio, seria melhor fazer de outro jeito? Eu acho, eu gostaria. Agora, é o que a casa oferece, entendeu? Agora, essas etnografias a jato, elas estão com um planejamento bem delineado antes. Elas têm perguntas, elas têm uma série de perguntas e sistematizações para chegar em alguma coisa que vai poder alcançar algum elemento da perspectiva dos participantes. Isso é fundador. Eu tive uma conversa com o Zé Luiz Moira, já que eu falei dele antes. Peraí, sistematizar ações para se chegar a alguma o quê? Alguma aproximação da perspectiva dos participantes. Se não tem aproximação da perspectiva dos participantes, não é etnografia. Isso é o básico do básico, não é, Pedro? Justamente. E para isso tem que ter uma certa sistematicidade. Você tem que saber o que você quer dessa participação, dessa perspectiva dele. Não é assim ele falar o que ele vem. Justamente. Aí entra toda uma coisa, por exemplo, de entender que entrevista, que o discurso de autorrelato da entrevista é a verdade dos fatos. Bom, aí é outro discurso. Essa é uma questão para o discurso. E eu vou concordar. Essa é uma questão que o discurso pega, né, Inês? Quando eles falam que... Mas aí já é o povo que faz análise de conteúdo mesmo. Não, o pessoal do discurso diz isso, que a gente, que a entrevista é vista como se a língua fosse transparente, e eles, o pessoal da etnografia, se defende disso. Tudo para eles assim. Não, eu não estou defendendo o discurso, eu estou trazendo mais uma vez a crítica do discurso para a etnografia. Um dos pontos é esse. Por Você exemplo, não acha que é? No nosso... Assim, eu considero o nosso artigo que a gente mandou para cá etnográfico e, assim, os textos que os nativos fazem, no caso, não são nada transparentes, porque eles são completamente contaminados pela nossa perspectiva também. Né? Então, assim, e é um projeto longo. Assim, não que todo projeto, acho que de análise etnográfica,
de linguagem, ainda tem um termo desse, né? Análise etnográfica. Então, mas o problema é o seguinte, é que o que incomoda o Pedro, eu acho que é muito do que a gente faz, sabe? Que é o quê? Que é essa história de não fazer uma coisa com todo... Eu acho que talvez ele... Entra essa visão do outro? Sim. Na minha avaliação entra, mas talvez não na hora de você descrever a sistematização de como você chegou no outro, Isso. entendeu? O que você construiu, etc., que eu acho que às vezes não fica muito claro, não. Agora, tem uma coisa também. Você conhece a apropriação do povo do letramento da noção de etnografia? Tipo o próprio... Não, mas o próprio... Começou com o Street, depois o Blumet. Você conhece? Conheço um pouco. Pois é, então... O Blumet me incomoda, mas assim... Pois é isso que eu quero falar. Ele vai entender mais como princípio. Como teoria, como atitude, princípio. Mas isso que eu acho que essa é a diferença, porque desde o início, é quase como desde que eu entrei aqui... Isso. Quase como o quê? Acho que isso tem que ficar porque assim, claro. o que ele fez, né, ele tem uma pesquisa de campo lá clássica do doutorado dele e tal, mas hoje ele não faz mais, mas ele assim, mas ele continua, agora ele começou com que a gente leu perspectiva de epistemologia, entende? Assim, aquilo, mas não me incomoda a ponto de eu achar que não vale. Eu acho que vale, eu acho que é importante, tudo certo. Só que não é modelado para mim, entende? Entendeu? Mas não é o que ele faz. Eu não estou falando do que ele faz. Eu estou falando do texto que ele chama etnografia. Não é que é o que é citado pelo Street depois, né? Que é assim como um princípio é uma maneira de ver. Sim. Sim. Que implica que implica o aqui e agora, observação, aquela coisa toda, né? Mas não necessariamente ele chega a falar, por exemplo, desses instrumentos de sistematização. Mas não precisa falar no relatório. Não, mas no projeto precisa. No projeto precisaria, especialmente, né, se eu tivesse que julgar a execuibilidade. Mas no relatório não precisa. Sim, mas então... Precisa no relatório que o leitor, o interlocutor, tenha condições de duvidar de que a interpretação que está se dizendo aproximada da perspectiva dos participantes não é bem essa. Ou seja, isso é que muitas vezes falta, certo? E sobretudo falta movimentos de 3 posições, como a gente chama, certo? Tem às vezes só uma que realmente não basta, é dizer, ele disse tal coisa, portanto essa é a visão do participante. Isso é o que os analistas do discurso criticam. E eu estaria de acordo totalmente com eles, que assim, isso não é etnografia. Isso tem aparecido em trabalhos etnográficos em investigação. Exatamente. Isso não é. Mas tem um segundo movimento, que é assim, eu tenho outro elemento para trazer e juntar com este, tá? Que corrobora a minha interpretação. Tá? Esse é um movimento que pode ser insuficiente se ele não for assim. Ele está... O produtor do sentido e da ação que está sendo analisada tem alguma entrada nessa corroboração? Se não tem, fica bem problemático. Se tem, ótimo, vamos adiante. O que o produtor fez com seja lá o que for que foi apresentado para ele? E às vezes tu não tem elementos, por exemplo, em sala de aula, em que tu tem 30, 40 pessoas falando, uma fala e tu não tem o uptake para fazer a segunda, muito menos a terceira posição, entende? Então tu tem que correr atrás de uma análise, por exemplo, análise de registro audiovisual de fala não vai ser suficiente, tu vai ter que correr atrás de efetivamente etnografia para garantir que tu tem dados de outros lugares de que aquela perspectiva, esse movimento todo, se ele estiver aparecendo no relatório, entende? Que eu como interlocutor, eu consigo ver que tem de onde sair, entende? Isso não está saindo de uma análise assim de dizer, está aqui. Não, mas olha, eu acho que eu me sinto implicada nessa coisa, porque quando eu cheguei aqui, quando eu vim para cá, eu lembro que uma coisa lembro bem da Ângela falando sobre isso, né?
que era interessante colocar cunho etnográfico, quando a gente falasse, muito mais no sentido do Blumen, a maneira de tentar ver aquilo dentro de uma perspectiva X. Porque, para diferenciar, para ninguém achar que se estava fazendo etnografia pura dura. Entendeu? E acabou fazendo um efeito contrário. Não, mas isso é uma coisa que vem depois, que você vai vendo depois. Por que você vai vendo depois? Você vai vendo em função das pessoas que estão lendo, né? Eu acho que isso também tem a ver com o histórico da entrada. Agora, numa perspectiva etnográfica, Pedro, eu acho que precisa ser dito, sim, porque não é uma perspectiva discursiva, não é uma perspectiva cognitiva, não é uma perspectiva, entendeu? Acho que tem aí um ângulo. É isso que eu estou dizendo. A perspectiva. Mesmo se a metodologia toda não seja tirada da etnografia, às vezes não, né? Eu não estou falando do meu caso, mas a gente tem. Agora, achatamento, você fazer nada e falar que fez isso aí, tá? Em qualquer linha. Aí leva. Os limites aí que são complicados. Leva uma avaliação geral. E se a massa de trabalhos é assim. Isso aqui é o pior. Isso aqui, às vezes, por exemplo, qualquer pesquisa qualitativa que você faz entrevista, já virou a etnografia. Ou você faz observação, etnografia. Não, observação sem nenhuma intervenção é estranho, né? Mas, então, virou assim, tem um outro ali presente. Vai ficar tranquilo, digamos assim. O cunho etnográfico. Quando tem entrevista. E como justamente não tem um treinamento, por exemplo, a produção de diários, isso é uma coisa assim, não sai. Ninguém vai fazer diário de campo se não tiver sido apresentado a noção e tiver tido alguma prática. Então tu vai lá e faz pura observação, aí as pessoas não têm a cara de botar isso como etnografia porque elas não têm nenhuma materialidade. Agora, se elas fazem uma gravação, se elas fazem uma entrevista, elas acham que isso é a materialidade que constitui o trabalho de campo e aí pode chamar de etnográfico, entende? Então, é meio chocante. Por exemplo, ouvir que pode ser só uma observação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Os meus alunos, quando fazem coisa de sala de aula, eles têm uma preguiça danada de fazer anotação, como são um só na sala de aula, às vezes falam. O que eles fazem? Eles gravam, mas depois eles fazem um vídeo deles, que seria o diário de campo. E aí eles contam, é muito engraçado. E eles falando. Olha, aconteceu isso, eu fiquei na dúvida sobre isso. Porque é o que eu falo com eles. O mais importante é você ver quais são as questões que estão se colocando, para depois você ir vendo se resolve ou não. Aí depois grava o professor, e aí o professor falando assim, hoje a aula foi, sabe? E depois eles vão vendo de aluno também, isso também tem dado umas coisas bem interessantes, sabe? Mas é que para chegar justamente. E aí a Ângela estava vendo tudo isso, certo? A Ângela estava porque ela teve um treinamento em etnografia, né? Ela teve esse. Lembra? Não, eu acho que não. Ela viu isso e daí ela estava dizendo, não tem tudo isso. Então, isso que eu falei, o efeito foi o contrário. Uma coisa é tu ter notas de campo, outra coisa é tu produzir diários de campo e compartilhar diários de campo, que são uma produção. Outra coisa ainda é tu produzir vinhetas. Isso é interessante. E vinhetas narrativas. A Ângela viu tudo isso, tá? O Erickson tinha uma disciplina inteira só de um semestre inteiro, só produzindo das notas dos diários vinheta. E vinheta é super difícil de produzir. Então, justamente, se a pessoa só tem observação e ela não tem nada disso, ela não tem materialidade, ela não diz. Ela viu que não podia dizer agora, que era etnografia. se a pessoa vê que etnografia é aquela coisa rasa em cima da entrevista da gravação, depois ela vê alguma coisa que diga que só tem observação, mesmo tendo nota diária e vinheta, ela vai dizer assim, meu Deus, e com as entrevistas e com gravação já era aquela geleia, imagina se não tem nem nada, porque ela nem imagina que exista todas essas coisas. Então o negócio fica realmente muito difícil. Mas a Ângela viu tudo isso, em parte eu diria que o raciocínio é assim, não dá para dizer que é etnográfico, porque essa observação não está em cima de notas que são reescritas em diários, que são tratadas e que são depois objeto de produção de vinheta, entende? Não dá. E ainda se for rapidinho. Quando você tem, na verdade, ela própria sabia que não estava fazendo etnografia, no sentido que ela aprendeu, mas ela estava fazendo outra coisa. Necessariamente isso, muito menos em 2017. Não, mas então, se coloca de novo o que ela estava falando.
Talvez uma das conversas que a gente tem que ter dizer isso. seja sobre isso, entendeu? Porque eu tô Como pensando falar em termos sobre dos isso alunos. quando a gente escreve, né? Como dizer Porque o veja que bem, tá não é uma sendo. perspectiva discursiva, não é uma perspectiva cognitiva, não é uma sabe? Mas tem essa a fincada. etnografia é uma perspectiva teórica. Mas pensar como perspectiva teórica metodológica, não como sei lá. Não como uma metodologia simplesmente, eu acho que aquele... E outro também tem um problema com o Beleza, sentido de legal. metodologia, né? Não, assim, é uma ofensa. O quê? Exato. Dizer que é uma Tratar a etnografia metodologia. como metodologia e É como uma método, ofensa. Como método, então, melhor, pior ainda. Inclusive, você tem vários. Inclusive, conforme o campo, as metodologias mudam bastante, não é? O pessoal trabalha com várias coisas. Dentro da etnografia? Dentro da etnografia. Bom, tem sempre observação. Não, e aí tem, por exemplo, numa discussão uma vez de microetnografia, a Shirley Bryce Heath disse: isso pra mim não é etnografia. Cadê o resto? E só as gravações? Não dá. Mas o que ela queria mais? Ela queria um trabalho de campo extenso com notas por 10 transformadas anos em ficando, diário e vinheta. Ela fez tudo. Aquilo que tu vê no relatório dela. Isso É verdade. Isso é etnografia. Não tem gravação, o trabalho dela não tem gravação, não tem entrevista. É só observação, mas é observação Contou toda. assim, entende? Isso não. Então esses vídeos. Gente, eu queria ver os diários dela, devia ser uma coisa. Tem um livro que se chama Field Notes, que tem todos os não os diários dela, tem múltiplos diários. Mas é dela esse livro, Field Notes? Não, é de um cara chamado St. Jack. Que é justamente assim, na antropologia, isso é a base do registro, é um registro escrito, daí que é etnografia, a grafia do troço, e a gente não organizou, então assim, e tem vários... Tem dela? Não tem dela. Não tem. Tem vários diários reproduzidos, manuscritos, e daí a transformação em datilografia, né, dos tempos e tudo isso. E agora tem todos esses eu não uso, mas tem esses programas que juntam o diário com as notas, com a gravação, com a transcrição, se tem. Eu não uso porque a gente não tem essas máquinas velhas aí na universidade, sabe? Dá mais trabalho. Ele vai cruzando? Sim, tipo um banco de dados, assim? Sim, daí agrega vídeo, transcrição, diário, nota, e tu vai marcando coisas para depois poder buscar diário de citação. Olha que legal. E tem também a visão de que tu vai compor uma narrativa, é isso que eu vejo de etnográfico no trabalho do Daniel, certo? A composição, contar uma história. E se essa história está narrada de um modo que eu consigo ver as contradições e os diferentes ângulos da perspectiva dos participantes com reflexividade, ou seja, com o autor, interpretador, produtor do texto, dizendo que os olhos, as lentes, a experiência, a posição do articulador estão necessariamente ali, que ele não é uma coisa que ele está alheio, que aparece também nesse texto. Isso tudo é etnografia contemporânea. E se tem aí essa escrita conjunta, bom, aí pois é. aí o negócio. O mais dessa coisa é o projeto. Tu já ouviu falar do projeto Matsutake? Da Natsin? É uma das pessoas. É o quê? É uma coisa de acompanhar, assim, o Matsutake é um cogumelo que os japoneses não necessariamente consomem, mas ele é dado como presente. E é uma coisa ritual, assim, extremamente importante, aquela coisa de dar presente, mas é um presente muito especial, muito caro, e vem dentro de uma embalagem toda complexa, e o troço não dá para cultivar. Ele não tem como cultivar, ele só nasce. Ele nasce onde ele quer.
Ele nasce onde ele quer, dependente de certas árvores. Tá. E tem em certos lugares do mundo, então tem uma economia de coleta desses E ele estabelece uma relação de parceria com as plantas. E ele é muito comum em áreas de... acaba aparecendo em áreas de monocultura. Devastadas também, ou original, assim, em terras altas. Mas assim, tem uma rede de gentes completamente desconectada na China, no Japão, no Canadá, no noroeste dos Estados Unidos, e em alguns outros poucos lugares do mundo. E esse projeto é multiautoral, de escrita coletiva, sabe? Então, o autor muitas vezes é Matsutake Project. Ah, tá. E são essas gentes assim conectadas pelo cogumelo, Entendi. conectadas pela rede de produção no sentido de coleta, ativismo ecológico, venda comercial, compra. E aí esse é um troço assim que é a escrita coletiva, porque acaba até diluindo o autor individual. E tem tudo a ver com sobrevivência. Ela tem um livro, a Ana Tsing, The Mushroom at the End of the World, e é justamente sobre como o Matsutake surge dessas áreas que são áreas devastadas, e ele é como se ele fosse um símbolo da destruição do planeta e de como no meio da destruição tem a vida. surge a vida. Ó, esse texto aqui, ó, o autor é Matsutake World Research Group. Eles põem esse nome, Matsutake? E aí tem pedaços com, ó, tá Camila cita um texto que é o... Como que eles escrevem? Vão mandando para todo mundo? Esse Eles não dizem como que faz? Não, esse texto aqui discute o fato da coletoria e o fato de que não necessariamente os pedaços precisam estar encadeados numa expectativa de autoria unitária, entende? Mas isso aí eu acho que já é outra coisa. Para mim já é outra coisa. A literatura já faz esse tipo de coisa há muito tempo. Bom, mas então, tem uma conexão de escrita etnográfica nessa discussão. Tá? Será? Que é isso que eu estou dizendo? Será? Aí é a minha vez. Será? Será não o quê? precisa. Não precisa. Não Todos precisa conhecem o cogumelo. Ele pode não ser a força dessa escrita, não. Ela pode não ser. Ah, tá bom. Você pegou um tema só e juntou um monte de escritas. Não, mas a ideia não é essa. A ideia pode não ser, mas é Não, isso. não, se fosse só isso, não tinha razão para ter a repercussão. Veja bem, a repercussão, mas veja bem, a repercussão pelo enquadramento que se deu, é a mesma coisa. Você faz um enquadramento. Mas então, por isso que eu comecei a falar. Mas quem faz o enquadramento? Aonde que está o enquadramento aí? Para eu que estou chegando, vamos pensar assim. As pessoas e é isso que eu comecei a falar disso porque eu estava dizendo. Tem que ter reflexividade, sabe? Sim, então, aí cada um faz a sua, não é? Não. E aqui essa reflexividade está em cima da composição do texto em coautoria. Isso está discutido dentro do texto. Entendeu? Manda para E, melhor. para além disso, o que eu disse, tem que ter reflexividade. E se for com escrita que envolve participantes, que é o que tem no texto do Daniel, então eu disse, certo? E estes caras aqui são os caras que tem uma produção assim e uma reflexividade nos termos do eu não acho super legal, entende, como leitor. É mais divertido para quem faz, né? Não, mas assim, tem gente que acha muito que isso é o mais contemporâneo da hora em etnografia. Eu acho que isso é o mais contemporâneo também, porque isso aí é o computador, gente. São as redes que estão agora. Não. Mas aí, não. Quero te dizer que tem uma questão que envolve mobilidade, que é uma questão contemporânea, sabe? E isso aqui está articulando a mobilidade, inclusive nos limites da possibilidade de tu sentar junto mesmo quando tu tá no campo e quanto que um texto engata com o outro ou quanto que não tem consenso entre os coautores do grupo e que envolve eles estarem em lugares muito diferentes da rede do cogumelo, entende? Então isso tudo eu não acho que
que é assim, tem um lado assim que eu assim, esteticamente pra mim não é eu não acho assim, ai, que coisa mais fantástica do mundo. Não é isso que eu quero dizer. Mas tampouco é que eles estão fazendo um jogo de marketing, entende? Ou que a recepção que resulta nessa repercussão é efeito puramente de o que está na moda, o que está na moda. Não, isso eu imagino que não. Porque a discussão da reflexividade, ela é bastante pesada e ela está direcionada com o caráter empírico da questão que está sendo tratada. Mobilidade contemporânea, globalização, valores atribuídos a um objeto que engata com discussão ambiental, que engata com gente sem trabalho que passa a coletar, com gente que está pagando muito dinheiro para dar uma coisa de presente que nem vai ser comida, certo? É comida, mas não é assim. O lance não é a comida. Então tem muita coisa aqui. Tem assim, muita coisa envolvida nisso. Mas isso pra mim não é baratear, mas pra mim isso aí é uma construção de antropologia. Sim. Eu não estou vendo aonde entra a etnografia de fato. Como sabe? Não, eu sei. Comenta assim, como isso aí é um exemplo do que diferencia a etnografia de outra coisa, por exemplo. É isso. No caso da nossa escrita coletiva, porque assim, a gente sempre escuta, tem que dar retorno para os participantes, não pode só ir coletar o dado e daí fazer o que não tratar eles, não tratar como dado. Isso, que foi uma questão que apareceu na mesa do Junot, né, que tinham lá os dois participantes com avaliadores simbólicos e tal, que eles falavam assim, olha, muita gente foi lá no Complexo Alemão, escreveu e a gente não concordou com o que eles disseram. Eles achavam que a gente não ia entender, mas a gente tem Google Translator, não sei o quê, e tem amigo que fala inglês. Mas a pergunta é, eles precisam concordar? Não. Eu acho estranho também isso, sabe? Não, eu acho que eles não precisa concordar. Mas eles têm que concordar, saber. Eles têm que Saber saber sim, mas não concordar. Necessidade de concordar, eu acho Às Não, vezes- peraí, às vezes Neide. tem- Não O é que ele concordar. disse foi dito de outra maneira, não é concordar com a análise. Não sei, mas ele não chegou a explicar isso, né? Mas é Tá isso falando. que o Daniel está dizendo. Segundo o que eles falaram, distorceu. Distorceu o que ele disse. Isso é Eu interpretação, entendi né? isso que eles falaram. Interpretação. Não é concordar com a análise, é a voz deles foi trocada. Não, mas assim, no nosso caso, assim, tipo, nos termos que o Pedro colocou, dialogar com a perspectiva dos produtores do texto, num projeto que está todo implicado e que nasce de algo que um dos sujeitos produziu, significou incluir esse sujeito também como autor, porque isso é um passo a mais. É. um passo a mais e assim tem a ver com o próprio movimento do projeto, porque esse reposicionamento foi uma coisa que surgiu, não era algo que a gente previa. A Ivani que faz isso, né, com isso lá na década de 90, com os que ela chama de colaboradores e coautores. No contexto acadêmico, os alunos com quem ela vai trabalhando ali e com que ela vai discutindo as escritas deles e tudo, pelo menos é a que eu conheço que fez isso. E eles são autores, tem vários artigos publicados em que eles estão ali junto com ela. E acho que eles entram na escrita do texto, não assim a parte deles separada, vamos dizer assim, na análise. Então tem várias maneiras da gente fazer isso. Eu me incomoda muito quando eu vejo muitos trabalhos de etnografia, mesmo nesses de narrativa aí, o apagamento de um conflito, os conflitos das pessoas do lugar, os conflitos, tem essas coisas, esses não são apagados não, mas os conflitos que para mim são inevitáveis entre o pesquisador e coisa, esses aí eu não vejo. Não há uma discussão dessa questão, entendeu? Isso me incomoda bastante, eu acho. E os trabalhos de sala de aula também, não é diferente, né? Mesmo quando você faz um negócio, valoriza... Há uma tentativa, assim, sempre de dar muito valor, eu acho, ao que o outro está falando.